Fala galera, tudo bem? Você já ouviu a seguinte frase, ou você até já pensa alguma coisa no sentido de que para poder divulgar seus posts, para poder fazer uma distribuição paga bacana para o seu consultório, fazer uma distribuição paga daquilo que você está criando, tanto para o seu consultório quanto para os seus serviços de forma geral, né? Se você atende em outros lugares também, que é só você fazer, apertar aquele botãozinho de turbinar no Instagram e aí sua vida está resolvida? Pois é, então eu vou te contar uma novidade que talvez você não saiba. Quando você aperta aquele botãozinho turbinar, você está delegando para o Instagram praticamente toda a otimização, toda a idealização, todo o planejamento da sua campanha. Tudo que você poderia aproveitar do Instagram, tudo que você poderia aproveitar dessa estrutura que eles têm, que eles oferecem para quem faz os anúncios para ele, você está praticamente deixando na mão dele. Faz aí para mim então, eu quero turbinar, quero que isso aí apareça para mais gente. Vê o que você pode fazer para mim e aí eu resolvo. O Instagram só está dando aquela quebrada de galho para você. Sabe aquele paciente que aparece lá no seu consultório que precisa fazer um tratamento, mas ele não quer fazer o tratamento, ele quer só dar aquele jeitinho, quer que você dê aquela olhadinha. Doutor, agora eu não estou podendo fazer o tratamento não, mas se você puder dar aquela quebrada de galho, poder dar uma ajudadinha aí, arrumar alguma coisinha para mim aqui, pelo menos colocar alguma coisinha para eu passar esse fim de ano, e agora isso deve estar acontecendo bastante, né? Não tem como fazer nada aí só para eu passar o fim de ano e depois a gente faz esse tratamento, a gente resolve e ele não volta mais? Então, para o Instagram você está fazendo basicamente a mesma coisa. Você está lá apertando o botãozinho de turbinar e deixando ele resolver, deixando ele quebrar o seu galho para você, deixando ele fazer uma campanha mais ou menos, aí uma campanha meia boca para você. Se você ainda pensa que, mas Daniel, fazer isso já é melhor do que não fazer nada, não é? Eu vou ter que concordar com você. Fazer isso é melhor do que não fazer nada. Agora, o que eu não posso entender, o que eu não consigo entender, é por que você então não usa tudo que a ferramenta tem para te oferecer? Por que você não abre uma conta no gerenciador de anúncios, não cria a sua conta lá no Facebook Business Suite? Por que você já não faz isso de uma maneira que vá fazer você tirar proveito de tudo que a ferramenta tem para oferecer? Às vezes você está aí gastando a mesma coisa, porque o valor de anunciar, seja apertando o botão de turbinar, seja apertando, selecionando as coisas pelo gerenciador de anúncios, é o mesmo valor. Não faz diferença. Você tem que gastar, você pode gastar a partir de $1 dia. Então, qual é o sentido de você ter uma máquina na mão que tem muito conhecimento, que sabe tudo sobre como fazer a distribuição de uma maneira mais precisa para você, mais personalizada para você, e você simplesmente usar 1% da ferramenta e apertar um botãozinho lá de turbinar, menos de 1% da ferramenta. Porque quando você aperta lá o seu botãozinho turbinar, há uma simplificação tão grande daquilo que pode ser oferecido. Então você vai ter 3 objetivos de campanha. Se você vai no gerenciador de anúncios, você tem 11 objetivos de campanha. Olha que diferença, só indo por aí. E se a gente for para o lado do público, então, de como funciona a segmentação de público, de como você pode trabalhar seus públicos dentro da plataforma do gerenciador de anúncios, do gerenciador de públicos, aí então a luta fica mais desigual ainda, né? A comparação fica mais desigual ainda. Então, o que a gente tem que ter na mente? A gente tem que ter na mente que só apertar o botão turbinar para fazer a distribuição, só serve para você acreditar, na verdade, que você está fazendo alguma coisa pelo seu consultório em termos de distribuição. Porque, lógico que é melhor do que não fazer nada, lógico que é, mas o tempo que você vai gastar com isso, o tempo que você vai investir fazendo o botãozinho turbinar lá funcionar para você, não é tão diferente do que o tempo que você gastaria no gerenciador de anúncios criando uma campanha com uma estrutura certa,
tendo um objetivo de campanha, dentro da campanha tendo um conjunto de anúncios onde você vai selecionar seu público, e dentro dessa seleção de público, como eu falei para vocês, dentro da seleção de público é onde você vai ter o maior ouro de todos. Porque apertar o botão turbinar, simplesmente por apertar o botão turbinar, sem poder fazer uma seleção mais profunda do seu público, é atrair aquele curioso para o seu consultório. Aquele cara que vai entrar fazer a conversa no WhatsApp, e a única coisa que ele vai querer fazer, a primeira pergunta dele é se tem valor para fazer a consulta ou não. Se ele precisa pagar alguma coisa. É o cara que está pesquisando preço. E tudo bem se esse é o cara que você quer atrair, se o seu foco for ganhar por preço. Né? Se você estiver trabalhando aí num foco de fazer melhor preço e ser esse o seu diferencial, vamos dizer assim, tudo bem. Mas se você não tem, se não é essa a sua ideia, se você só aperta o botão turbinar, você está se fazendo mais do mesmo, fazendo o que todo mundo faz. E não adianta querer esperar um resultado diferente fazendo o que todo mundo está fazendo igual. Então não adianta eu reclamar que a odontologia é saturada, que a odontologia tem 200 e não sei quantos mil dentistas no Brasil, e que tem não sei quantos, não sei o que, formando por ano, e isso aí só vai fazer, sabe o quê? Você reclamar e achar ruim. Porque isso vai continuar acontecendo, vai continuar tendo muito dentista, vai continuar formando muita gente. O que você tem de diferente dessas pessoas? Qual é o seu diferencial? Você só aperta o botão turbinar e aí tá tudo bem? Ou você sabe encontrar os melhores públicos dentro do Instagram, dentro do Facebook? Você sabe anunciar direito? Você sabe apresentar você mesmo para as pessoas que você quer atrair, não simplesmente atrair, vou mostrar para bastante gente. Alguém vai escolher entrar no meu consultório. Alguém vai decidir entrar em contato comigo. E se você tem esse pensamento, realmente não é aquilo que eu quero passar para você. Não é por aqui que você vai aprender a apertar o botão turbinar, e eu não vou falar para você que está tudo bem fazer só isso. Porque eu sei que você consegue fazer mais do que isso. Eu consigo fazer mais do que isso, você também consegue fazer mais do que isso. Eu sei que você pode. Eu sei que você tem capacidade de entrar lá no gerenciador de anúncios, que você tem capacidade de escolher um público mais bacana, de selecionar as pessoas que você quer atender e de fazer com que essas pessoas apareçam no seu consultório. Como? E aí você vai fazer depois toda a parte de vendas para eles. Quer ver um exemplo bem interessante de públicos? Vou dar alguns exemplos de públicos interessantes que eu acho que dá para a gente usar em odontologia. Se você é odontopediatra, já pega a caneta aí para anotar. Veja só, quando você entra no gerenciador de anúncios e você já vai lá direto nos públicos, você tem como entrar lá nos pesquisar os públicos. E quando você vai pesquisar alguns públicos, as atividades que esses públicos fazem, você tem, por exemplo, como colocar lá pais recentes, pais de crianças de 0 a 3 anos, pais de crianças de 4 a 6 anos, por faixas etárias. Se você trabalha com odontopediatria, se você trabalha com odontobebê, olha que ouro que o Facebook deixou lá reservado para você. Porque se a pessoa é pai recente e de repente mora na área de atuação ali do seu consultório, mora ali perto de onde você está com a sua clínica, onde você quer atrair as pessoas, cara, você pode anunciar direto e reto para eles. Olha que diferença do que era antigamente você fazer um anúncio na televisão, por exemplo, que é um meio de divulgação bem grande, televisão, rádio, enfim. Porque lá você anunciava, num horário que você acreditava que as pessoas estariam assistindo você. E aí você esperava o resultado assim. Agora, dentro das redes sociais, você oferece o seu anúncio direcionado para aquele seu público. Então você que é odontopediatra, por exemplo, pode oferecer o seu anúncio direcionado especificamente para quem é pai recente, por exemplo. Se você trabalha com odontobebê, você pode oferecer, se você trabalha ali na fase de dentição mista, ortodontista, trabalha com ortopedia facial, você pode jogar ali qual é a faixa que os pais têm que procurar você. É de X a X anos? Entra lá, pega o público de pais que estão de X a X anos, tem filhos de X a X anos. E ali você vai colocar,
E aí você vai lançar os seus criativos, vai mostrar para eles, olha, já está na hora de você trazer seu filho faz isso, 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 isso. Aí a criatividade é sua, de mostrar para ele, mostrar o que a odontologia tem a oferecer para ele, porque muitas vezes ele nem sabe que ele precisa, mas se ele for impactado pelo seu anúncio, ele vai descobrir, nossa, ó, será que meu filho precisa disso? Será que não é legal eu levar o meu filho num odontopediatra? Será que não é legal eu levar meu filho num ortodontista? Será que não é legal? Então, vocês sabem, eu sou pai e eu posso falar para vocês uma coisa. Tudo que é ligado ao meu filho é algo que eu não meço esforços para fazer. E acredito que todo mundo que é pai, mãe aí tenha mais ou menos esse mesmo pensamento. Então imagina, você pode anunciar para essas pessoas. Você está anunciando para os pais, poxa, olha, fui impactado por isso aqui, eu sei que meu filho agora precisa passar por uma avaliação de um ortodontista quando ele tiver tal idade. Olha, ele está perto dessa idade, então eu vou levar ele lá. E aí, quem que ele vai lembrar? De quem que ele vai lembrar? Ele vai lembrar da pessoa que impactou ele com o anúncio, da pessoa que ele já fez um contato, que ele sabe onde procurar, que de repente ele começou a seguir no Instagram. Então, a gente tem que entender que apertar o botão turbinar não vai deixar você fazer isso. Ele não vai te dar toda essa segmentação de público para você poder encontrar essas pessoas especificamente. Mais um exemplo interessante. Se você trabalha, por exemplo, com harmonização orofacial, qual é a faixa etária normalmente que essas pessoas procuram você? Quais são os interesses que essas pessoas têm? Então, quando a pessoa vai te procurar, ela já buscou Botox, ela já foi saber sobre isso, ela já foi saber sobre... ela tem uma faixa etária já onde normalmente... Não estou dizendo que exista uma regra de que procure com X idade, mas você sabe que o seu público ali perto da casa dos 40 é a hora que as pessoas começam a perceber as rugas, perceber as linhas de expressão e que elas começam a procurar você mais. Ou não, né? Pode ser mais cedo, dependendo do fluxo do seu consultório. Mas, como exemplo, você pode anunciar para pessoas que estão perto dos 40 anos. Você pode anunciar, por exemplo, para as pessoas dependendo do mês do aniversário delas. Então você pega que a pessoa faça aniversário esse mês agora de dezembro e que ela está entrando na faixa etária dos 40 anos. E você fala, ó, tá chegando seus 40 anos, né? Que tal se dar de presente uma harmonização orofacial? Que tal se dar de presente um cuidado com você mesmo? Olha só, não seria interessante? Não seria uma ideia bacana? Você pode fazer isso, olha que ouro que está ali. Você pode escolher segmentar por classe social, e aí você não vai lá simplesmente colocar lá por classe de renda, né? Não é nem classe social, mas por renda das pessoas. Você não vai simplesmente colocar renda, mas você tem ideia dos interesses que as pessoas têm. Então, por exemplo, se você quer segmentar para um público de um nível mais elevado financeiramente falando, você pode segmentar, por exemplo, para usuários de iPhone. Você pode segmentar para pessoas que têm interesses em viagens para o exterior, que têm interesses em compras de produtos de luxo. Então, existe uma gama de interesses dentro da plataforma que te ajuda demais, que pode te ajudar demais a acertar com as pessoas e ir no lugar certo. Vamos supor que você tenha seu consultório, por exemplo, num bairro nobre, ou que você queira atender pessoas de um bairro específico, um bairro nobre. Você marca esses bairros nobres como bairros de atuação para você. O Facebook permite que você faça isso dentro da plataforma. E aí você vai marcar o quê? De repente você pode colocar pinos, né, que a gente chama, que são aqueles, igual quando você põe um pino no Google Maps para marcar o lugar que você quer ir, você vai marcar para onde você quer anunciar. Então você pode anunciar um pino certinho se você sabe que tem um, por exemplo, no Shopping Iguatemi em São Paulo, ou no Shopping JK, ou no Cidade Jardim, enfim, você pega alguma região onde você sabe que tem uma concentração maior de pessoas ou que tenha um consumo de pessoas de alta renda e você anuncia para lá. Você anuncia para pessoas que ou frequentam, estão no local ou que frequentaram aquele local. Ah, mas isso aí é rastreamento demais. Como que a gente sabe isso? A gente sabe isso porque as pessoas permitem. Tá? O Google ele tem o acesso à sua geolocalização, o Facebook também. As pessoas fazem os check-ins de onde estão.
as pessoas tiram fotos e colocam a localização. Então tudo é porque as pessoas fornecem isso e permitem que isso aconteça. Isso não é não estamos hackeando o celular de ninguém, não estamos fazendo nada de errado, tá? Tudo dentro daquilo que é permitido pela lei e aquilo que as próprias ferramentas nos oferecem, tá? Então entenda, olha, as possibilidades de você trabalhar, de você achar os públicos certos para você poder fazer esses anúncios, para poder captar eles, para poder fazer eles irem até o seu consultório, são gigantes, são enormes. Muito diferente do que se você simplesmente clicar lá no botão turbinar. Então, quando você entra no gerenciador, você abre os seus horizontes para muito mais coisa. Tá? Se você tem, por exemplo, uma lista de clientes e você tem uma lista de e-mails em que você é autorizado por esses clientes quando você coleta esses e-mails, você é autorizado por eles a entrar em contato com eles por esse e-mail, então você tem que deixar lá no formulário, quando a pessoa deixa os contatos dela, que ela autoriza que você entre em contato com ela por e-mail, ou que você use o e-mail dela para divulgação sua para ela, você tem mais ouro ainda. Porque por mais que você não saiba exatamente um perfil do seu público, a hora que você coleta esses e-mails e que você põe para usar esses e-mails, você pega essa lista de e-mails, você alimenta a plataforma do Facebook com essa lista de e-mails, como para você anunciar para uma lista. Você vai fazer com que os seus clientes recebam os seus posts, os seus anúncios. Então, por exemplo, você pode criar uma lista de pacientes que precisa retornar em dezembro, uma lista de pacientes que precisa retornar em julho, que são as pessoas que vão voltar a cada 3 meses, 6 meses, enfim. Você tem listas de e-mail e aí você pode gerar anúncios que vão ajudar a sensibilizar ele para a hora que você fizer o contato para chamar ele para o seu consultório, ele já foi sensibilizado pelo seu anúncio e algumas vezes pode ser até que ele mesmo já tenha entrado em contato com você. E aí tem uma outra coisa muito bacana. Existe dentro da plataforma do Facebook o que é chamado de público semelhante ou lookalike. O público semelhante é uma conta que o algoritmo do Facebook faz. Ele pega essa sua lista de pessoas e ele te oferece 1 milhão de pessoas parecidas com o perfil dessas pessoas dessa sua lista. Então ele analisa essas pessoas, ele vê de todos esses perfis, todos esses e-mails que você tem, que você colocou. Ele vê todas essas pessoas que estejam nas redes sociais, seja no Facebook, seja no Instagram. Ele pega essa lista e aí ele vê o que essas pessoas têm em comum. E aí ele cria uma lista de 1 milhão de potenciais pessoas que tenham algo em comum com essa sua lista, que tenham coisas em comum com essa sua lista. E feito isso, você pode anunciar para essas pessoas. E aí quando você anuncia para essas pessoas, olha o tamanho do público que você está anunciando. Eu sei que, mas essas pessoas não vão vir todas no meu consultório. Não, eu entendo isso. Mas o que a gente tem que entender é que dentro de um universo tão grande assim, as chances de a gente encontrar, da gente aparecer na frente das pessoas certas, usando a segmentação certa, é muito mais fácil. Então não adianta eu querer ter resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Isso se chama loucura. Tá? Então, o que você tem que pensar, o que você tem que parar para pensar, tem que parar para fazer, é se organizar, entender que fazer o marketing do seu consultório, criar os anúncios, aparecer na frente das pessoas, selecionar quais são os melhores públicos, tudo isso faz parte do seu trabalho, do seu dia a dia. Não adianta querer delegar. E se você por acaso achar que é muito melhor contratar uma agência porque eles trabalham só com isso, se você não souber o que eles estão fazendo, eles vão fazer mais do mesmo. Eles vão fazer exatamente o que eles fazem para todo mundo. Deu certo para o doutor fulano, então eu vou fazer para esse aqui também, porque a minha experiência com o doutor fulano deu certo. Mas ele não vai saber e ele não está interessado nas peculiaridades do seu negócio. Quem está interessado é você. Se você de repente atende um público X e ele tem uma demanda específica, às vezes dentro do gerenciador de anúncios você vai conseguir
chegar a esse público que tem demandas parecidas com essa. E se você tiver delegando isso para uma agência, pode ser que eles não se atentem a isso, porque isso você conhece do seu negócio. Eles não conhecem, eles não são obrigados a conhecer, não é falta de competência, não é maldade, não é má fé, não é nada disso. É porque ninguém conhece o seu consultório, ninguém conhece como você atende, os seus atendimentos e os seus pacientes como você. E sendo assim, você é a melhor pessoa para saber quem você quer atender, quem são as pessoas que você já atende e quem são as pessoas que você quer atender. Se você não souber disso, aí a gente tem que voltar 2 casas aí e começar a repensar, tá? Porque se você não sabe quem é que você atende, se você não sabe quem é que você quer atender, aí não tem como você anunciar para as pessoas certas, porque você não sabe quem são as pessoas certas. Certo? Eu quero fazer um convite para você. Eu vou criar uma sequência aí de lives, de novos posts falando sobre como anunciar, como encontrar os melhores públicos. E eu queria pedir para você, quero fazer esse convite aqui para você colocar quais são as suas maiores dificuldades aqui embaixo nos comentários, para eu poder otimizar essa criação de conteúdo para você e poder te mostrar como solucionar esses seus maiores problemas, como acabar com esses medos, quebrar essas barreiras, esses obstáculos. Então eu queria pedir para você deixar aqui nos comentários o que é que te impede de usar o gerenciador de anúncios, qual é a sua dificuldade, o que você acha que vai ser tão difícil assim para você de usar, e se você já usa, que você me conte o que é que você tem mais dificuldade e para ter os resultados que você gostaria de ter, certo? Aquele abraço, galera, até mais, tchau!